It's a beautiful day here at Monza as we await the start of the second qualifying session for the Italian Grand Prix. Ben Edwards and John Watson with you once again, and I hope that, like us, you're ready to enjoy 60 minutes of great action. You saw the times there from the first qualifying session so far. David Coulthard currently holding the provisional pole position ahead of Gerhard Berger and Damon Hill, and Coulthard was once again very fast this morning, but it was the V12 engine sounding between the trees here at Monza that just took the fastest time. It was just by the minutest fraction, however. And it wasn't, in fact, the man who was so dominant on Friday qualifying. It was Jean Alesi, the man this morning who had the Italian fans raising and cheering. And he did a time 1 minute 25.133. And that's about just under half a second quicker than David Coulthard's provisional pole time, and of course David Coulthard's second quickest this morning, and some 0.02 of a second slower than Jean Alesi. But David Coulthard is very, very confident. After the morning warm-up, he said, the car, we've changed the car from being a slight oversteer to a very slight understeer. In my mind, that's going to be the quicker way around the circuit. The other factor which I think is going to help is that the circuit has had now a day and a bit of running. There is more rubber down. There have been other cars, other forms of racing taking place here this weekend. But principally, the temperature is high today. More importantly, the track temperature has risen dramatically. And with that Goodyear A compound tire, that's the hardest tire in the Goodyear range, it needs heat. Now, we saw in Friday qualifying, we needed something about 5 or 6 laps to get the best out of that tire. I think it's not going to be as many as that today, probably 3 on 4. I think we'll see optimum times coming. And that may give teams the opportunity, if they can squeak it in, to run 3 sets, not 2 as yesterday. So we're roaming through the pits here as we get ready for this second qualifying session to begin, and we're about 5 seconds away from the green flag. Heinz-Harald Frentzen gives us a little wave, and currently 8th fastest in the Sauber Ford. And of course, Heinz-Harald Frentzen confirming just 2 days ago that he will be staying with this team for 1996. And a man who has been in demand. A lot of the top teams looked at Heinz-Harald Frentzen, but at the end of the day, he decided to stay where he is with Sauber. Of course, that new Ford V10 engine will be in the back of his car in 1996. But I think Frentzen has made a shrewd move, because what it means is that he gets to stay 1 more year with Sauber, but he gets very well paid to do that. Secondly, if he did leave, he doesn't trigger one of these very expensive buyout clauses that most team contracts seem to incorporate these days. So if you combine the buyout fee plus the fee he's earning, it was a lot of money. And by the end of the 96 season, he will be a totally free agent. And I believe there will be a number of top seats available for the 97 season. And what better position could Frentzen be in than to be able to negotiate from a level playing field, not to have this burden of these buyout clauses which really are inhibiting. And some of them are very, very expensive indeed. You're talking about $5 million buyout clause in the case of some, and that's a lot of money by anybody's terms. There you have a look at the circuit with the intermediate points. The first one just before the second chicane, the second intermediate just before the Ascari chicane, and then of course the third on the start-finish line itself. And that will give us some idea as they go through qualifying as to who's improving on times. First car on the track, and that is Massimiliano Papis. And he had a bit more disappointment this morning. He had some gearbox problems which allowed him to do only 15 of his 24 laps. But I have to say, John, I went down to this area that we're looking at this morning for the free practice session. That's the first chicane, and Max Papis was one of the most committed drivers coming into that. Well, very impressive. While you were down at the corner, I was here in the booth watching how times were dropping with the Tag Heuer computers we have in our commentary booth, and he was very, very quick indeed. He was in fact at 1 point second quickest, but of course as the session progressed, but again referring back to how the temperature began to rise very quickly after that 15-minute break that we have in that hour-and-a-half free practice. Then, of course, Max Papis' time was overtaken by others. But, of course, again, being handicapped by a gearbox problem frustrated Papis. But I think he did a really sound, honest job here for the Footwork Hart team. Absolutely, and Brian Hart working hard with that V8 engine and producing more power. Again, they've got a little bit more out of the engine, getting some more revs as well. So they're really hoping
to try and get a good performance in this second qualifying session, and just a little bit of fingers crossed that the gearbox is okay throughout the session. We're continuing our look around the circuit, and you can see there where the new surface changes to the old, and that new surface has certainly not proved to be very grippy so far. Well, it's caught a number of people out. David Coulthard, Michael Schumacher amongst the more notables. That is Lesmo 2. That is essentially an unchanged corner other than for the surface. The change has come in Lesmo 1. That's a third gear corner, where in the past it was fourth gear. Personally, I think it's a great shame, but of course the crusade for even greater safety in motor racing. 11º e Mika Hakkinen com a sua McLaren na 12ª posição. Esses são os 12 primeiros. Você vai vendo o Papis, que é o primeiro carro a entrar na pista realmente para tentar aí uma volta. O Roberto Pupo Moreno ficou com a 21ª posição e o Pedro Paulo Diniz com a 22ª posição na frente dos dois Pacifics. Aí nós vamos já com 4 minutos de treino. A parcial, aqui nós mostramos ali do Coulthard com 53,687, a primeira parcial tomada. Você vai ver aí a passagem de Papis, aí já é a segunda parcial tomada nesse ponto. Ele já passa 4 segundos acima, sem nenhuma chance de aproximação. Vamos nos aproximando dos 5 minutos de treino. Reginaldo Leme aí vem com mais informações sobre tudo o que está acontecendo neste grande prêmio de Monza, não só para o treino, como em relação à corrida de amanhã. E dizendo que a possibilidade, quem fica aí na torcida, existe a possibilidade de Rubens Barrichello correr na Ferrari, mas a tendência maior é para continuar na Jordan, mas isso se resolve em poucos dias, em mais 2 ou 3 dias. É isso, Reginaldo, bom dia. Bom dia, amigo da Globo, bom dia, Galvão. Na verdade, é isso que ocorre com o Barrichello. Ele está com seu lugar assegurado na Jordan, mas tem até quarta-feira para decidir. E por que quarta-feira? Porque terça e quarta Alain Prost volta a treinar na McLaren e vai dar a sua palavra final sobre se volta a competir em 96 ou não. Se ele voltar, o David Coulthard, que está praticamente acertado com a McLaren, voltaria a ser cogitado pela Ferrari, porque ele é o preferido pelo Schumacher. Em outro caso, o Prost não voltando, o Barrichello é o primeiro da lista. Barrichello é o preferido de Jean Todt, diretor esportivo da Ferrari, e também conta com o apoio de Agnelli, o presidente da Fiat. Quer dizer, as chances de Barrichello são boas, mas de qualquer forma tem que se considerar também a Jordan, que é uma equipe que progride bastante e que tem um ótimo pacote para o ano que vem. Em relação ao Monza, Galvão, as mudanças do asfalto. O asfalto é muito liso, muito mais liso. Isso provocou saídas e batidas de Irvine, de Coulthard, de Hakkinen e até de Schumacher no treino de ontem. E o Rubinho Barrichello é o primeiro colocado depois dos supermotores Ferrari e Renault, e tem possibilidade de fazer um bom treino e garantir essa posição de largada. Vamos lá. Chegando já a 6 minutos de treino, você vai vendo aí o Papis ainda na pista, com a footwork número 9, tentando marcar rapidamente o seu treino, o seu tempo, porque ele não teve tempo no treino de ontem. Ele será o primeiro piloto a entrar na pista, dar aí suas voltas para marcar o seu tempo, porque ele não teve tempo no treino de ontem. Dos 24 carros inscritos, exatamente ele que não teve tempo. And it's all pretty quiet at the moment, I have to say. We've only had one car on the circuit so far, and that was Massimiliano Papis in the footwork cars. And he has gone round on 3 laps, but has come slowly back into the pits once again. And, well, it looks as though he may have had some sort of difficulty with the car, and so he's come back in. So, all we have at the moment is the situation from yesterday. David Coulthard fastest from Gerhard Berger, then Damon Hill and Michael Schumacher. But we've been joined in this in the booth today by Tim Schenken, former Grand Prix driver, and more importantly perhaps nowadays, Tim, very much involved in the Australian Grand Prix. And of course we've got Adelaide coming up at the end of the season. How are things looking for the race this year? Well, I think Adelaide is going to be a great event. Last of its 11-year run before going to Melbourne. The promoters expecting a crowd of 150,000 on race day. It is going to be something else. Bon Jovi is playing after the Grand Prix that evening, so it's going to be an incredible event. Well, certainly looking forward to. And of course, one of the major differences this season, or in this off-season, is that we're going to finish off in Australia at Adelaide, and the plan is to start off again the 90
1996 season in Melbourne. So how are preparations going for that? Well, preparations are going very well. It looks like we're going to be running that Grand Prix on the 10th of March, so it gives us 4 months between Adelaide and Melbourne. The circuit is finished. It's a road circuit. Following the natural lie of the existing roads there around the lake, it will be better than Adelaide in terms of a layout. It's less of a street circuit in the way it looks, but it'll still be a temporary circuit, be fast, be very good. It's actually in a park, isn't it? I mean, we're in a park here for Monza, but a slightly different sort of park in Melbourne. Well, it's still a public park. It runs around an artificial lake. It's probably 2 or 3 kilometres out of the city. It's going to look great on television. As I said, it'll be a fast track. It won't be an artificial track in terms of chicanes and very slow corners. It's a blend of everything. So what about Adelaide this year? Are there any changes to the actual circuit itself? Or are we going to see exactly the same layout this year? We're going to see exactly the same layout. There's some subtle changes to the safety, but that's all. Right. We're just looking into the Benetton pit there at the moment. Michael Schumacher, remember, down in 4th place. Tim, have you managed to get to many Grand Prix so far this year? No, I normally come over for 1 Grand Prix a year. Try to tie that in with a meeting at the FIA. I'm on the FIA Touring Car Commission, and it just happens to work out. I've got a break with my duties in Australia because I look after the Super Touring Championship there and our 5-litre Touring Car Championship as well. And this just happens to work out well. Nice place to be, Italy. Great atmosphere at Monza and good weather. Presumably you've been following the development of the season so far. Of course, the battle this year, as it was last year, and as it ended up in your home territory at Adelaide last year, was between this man, Michael Schumacher, and Damon Hill. It's interesting to see that both of them, both yesterday and this morning in the free practice session, not quite as far up as normally we expect. We normally expect to see them sort of 1 and 2 and battling up for the front row of the grid. This time they seem to be struggling a little bit. What are your thoughts on this? Well, I wasn't here yesterday. However, to see them 3rd and 4th at the moment, if it stays like that, it's just going to make it an exciting race. And it's great for the Italians to have the Ferrari up there. It's great for Formula 1. And it's going to be an interesting year next year, I think, with Schumacher there. Absolutely, yes, indeed. Well, at the moment, we still haven't seen any other cars come out onto the circuit in this second qualifying session here at Monza. All very quiet and very peaceful, just like it was at the start of the session yesterday. Don't know quite what everybody is waiting for at the moment, but no doubt the track action will build up soon. And it does mean that towards the end of the session, I think we could be in for a real cracker as everybody tries to set some very, very quick times. So we'll be back in just a moment to see some real qualifying. Sit and wait, and there's a driver that's quite happy to sit and wait for the whole of the session because he's fastest at the moment at 1 minute 25.516 from yesterday, and a superb performance to take provisional pole position, and nobody so far has decided really to challenge for it. And I have to say, I think this is very disappointing. In fact, it's almost a disgrace because there are tens of thousands of people who have paid to come here to see these cars running, and they want to see them running throughout the 1 hour of qualifying. They're not here to watch the final flurry in, let's say, the closing half of this qualifying session. Maximiliano Pappas is the first person to have gone out. In fact, he's the only person to have gone out. And we're now 16 minutes, nearly 16 and a half minutes into this session, and there's still not a hint of anybody making it out onto the track. We did see Johnny Herbert about 10 minutes ago look like he might be preparing, but no one's going to be the first person out because no one really wants to show their hand, I suspect. But what's going to happen inevitably is when everybody goes out, it will be everybody. And then, well, there is somebody going out. It is Pedro Diniz, the second car that has bravely chosen to go out and see if they can improve on the time that they achieved on Friday qualifying. Agora é o Pedro Paulo Diniz, que é, no momento, o 22º colocado e tenta melhorar bastante. Mas o Bernie sempre procura novidades. Tem essa do treino oficial, está limitado, restrito a 1 hora só no sábado, e tem outra muito importante que pode vingar também para 96, mas é mais provável 97, que é a permissão às equipes, a quem quiser, mas isso quase que certamente seria viável apenas às equipes grandes, mas permitir a todas elas ter 3 carros competindo, ou seja,
Isso aumentaria o número de carros no grid e a competitividade da Fórmula 1, porque você pega uma McLaren com 3 carros, por exemplo, né? Uma Williams com 3 carros, uma Benetton com 3 carros, uma Ferrari com 3 carros, uma Jordan com 3 carros, já vai haver muito mais gente lutando por vitórias na Fórmula 1. São ideias. Ele está sempre preocupado, né, com a competitividade e para que não caia o número de carros participantes. Hoje nós temos aí 24 carros inscritos, são 12 equipes, são 24 carros. A Fórmula 1 que já chegou a ter recentemente 30 carros, você tinha 4 que ficavam de fora, chegou a passar dos 30, tinha o pré-qualifying. Alguns anos atrás existiu o pré-qualifying, na sexta-feira, às 8 horas da manhã, você tinha o pré-qualifying para que nós pudéssemos chegar aos 30 carros, para que no treino da tarde 26 carros se classificassem e 4 carros ficassem de fora. Hoje nós temos aí 24 carros, quando se sabe que a Fórmula 1 tem 26 vagas. Então ela já está com déficit de 2 carros. Você colocando liberando 3 carros para as equipes, você voltaria muito facilmente, tendo as equipes grandes, como citou o Reginaldo, principalmente Williams, Benetton, Ferrari, McLaren, Jordan e Ligier, digamos assim, que são as 6 mais fortes. Tendo 3 carros, nós teríamos 6 carros a mais, já estaríamos nos 30 carros, já voltaria aquele interesse nas últimas posições também, as brigas pelas primeiras posições pela pole position e a briga pelas últimas posições para não ficar fora da corrida. Acho que essa medida é urgente, é de urgência urgentíssima por parte do Bernie Eccleston. Está aí o Pedro Paulo Diniz, ele que ontem conquistou o tempo de 1:32.540, ficou com a 22ª posição, foi praticamente a última, porque atrás dele o Giovanni Lavadi, da Pacific, ele marcou 1:39.935, quer dizer, teve uma série de problemas. Seu companheiro da Pacific, André Montermini, fez 1:32.121. Isso quer dizer que o Giovanni Lavadi teve problemas para conseguir essa marca muito alta de 1:39.935. Então, o Pedrinho está aí tentando melhorar a sua marca de ontem de 1:32.540. É válido e é bom também para as outras equipes que ficam esperando exatamente isso. Que quem tem a necessidade de ir para a pista possa emborrachar um pouco mais, fazer um trilho um pouco melhor, dar um pouco mais aí de gripe à pista, para que os carros possam tentar alguma coisa. Tá aí o Pedrinho, tá aí o Pedro Paulo fazendo a variante no final da reta, mas ele está 1,4 mais lento do que o seu tempo de ontem de 1:32.540. Quer dizer, muito dificilmente, mas muito dificilmente os carros vão ter possibilidade de luta contra suas próprias marcas alcançadas ontem. Pode ser que lá pro final do treino, mas nós já passamos aí de 20 minutos de treino do total previsto de 1 hora. Mika Salo vai para a pista também com a sua Tyrrell. Mika Salo teoricamente estaria na briga por esta vaga da Ferrari. Teria sido até demonstrado uma vontade de Bernie Eccleston, do todo-poderoso da Fórmula 1, deu presença do Mika Salo como segundo piloto da Ferrari, esta vaga de equipe grande que sobra. Damon Hill vai para a pista. Damon Hill é o primeiro das feras aí para a pista. Mas a coisa parece realmente agora entre Rubens Barrichello e Dave Coulthard, com a preferência por parte do pessoal da Ferrari para Rubinho Barrichello, mas uma preferência pessoal declarada, já absolutamente declarada, de Schumacher para o Coulthard. Há uma explicação meio sem pé nem cabeça, dizendo que o Rubinho jamais trabalhou em equipe grande, que eles estariam precisando de alguém que tivesse trabalhado em equipe grande para ajudá-lo no desenvolvimento de motor e de carro, etc, etc, etc. Me parece muito que ele não quer, em hipótese alguma. Fica meio claro, até pelo que eles fizeram na Fórmula 3, e que o potencial do Rubinho é maior do que o do Coulthard, e o Schumacher não está querendo confusão nenhuma pro lado dele. Fica muito claro agora que a coisa tem essa, e também tem o problema do nome italiano, né? Você tem de um lado o nome alemão, Schumacher, do outro lado você tem o nome escocês, Coulthard, e do outro lado você tem o nome bem italiano, que é Barrichello, que cabe bem na Ferrari para agrado dos italianos. E o Schumacher, ele não quer abrir brecha nenhuma. O contrato dele é daquele jeito: o primeiro carro é meu, o segundo é meu, o terceiro é meu, o quarto é meu, se tiver o sexto é meu também. Aí você viu o Rio ali buscando um aquecimento de pneus maior na volta de aquecimento de pneus, quer dizer, uma coisa que você não vê normalmente. Então deve também estar existindo este problema. A gente falava da temperatura da pista, etc, etc, mas pode ter um problema também no aquecimento
ideal dos pneus para a tentativa de uma volta rápida. Vamos ver. Abriu sua volta o Hill. O Hill ontem fez 1:25.912. Talvez esse problema de aquecer o pneu, uma pista nova muito lisa, pouco gripe, talvez por isso o aquecimento dos pneus não seja o ideal. Ele buscou ali, normalmente eles gastam a volta, usa até com muito cuidado para aquecer o pneu. Ele fez ali como numa volta de apresentação, uma volta de aquecimento de pneus antes de ir para o grid de largada. Tá aí o Hill, ele que virou ontem 1:25.912. A primeira parcial em relação ao tempo do Coulthard. Quando ele vem para a segunda variante, vai ser marcada logo aí à frente. (53.687), está lá o Frank Williams acompanhando. Ele passa 2.8, quer dizer, praticamente 3 segundos, 2.899, praticamente 3 segundos acima do tempo do Dave Coulthard. Ele que já tinha 4 décimos acima, só a diferença aí, ele já estaria fazendo um tempo 2,5 segundos mais lento do que seu próprio tempo de ontem. Aí ele vai para a parabólica, são 6 carros agora na pista. O Mika Salo foi o que se aproximou mais do seu tempo de ontem, seu tempo dele mesmo, o Mika Salo. Ontem o Mika Salo marcou 1:29.5, ele agora conseguiu 1:30.2, quer dizer, ficou 7 décimos atrás do seu próprio tempo. E o Pedro Paulo Diniz, que ontem marcou 1:32.5, hoje ficou com 1:33.2, também 7 décimos atrás do seu próprio tempo. Rubens Barrichello também vai para a pista. Agora, maior número de carros na pista, McLaren também na pista. Finalmente, depois de praticamente 25 minutos de treino, os carros vêm à pista, mas nenhum deles, repito, apenas Mika Salo e Pedro Paulo Diniz conseguiram uma maior aproximação em relação aos seus tempos de ontem, mas ficando ainda 7 décimos acima de suas marcas. Você vai vendo a Minardi ali atrás, o Luca Badoer. E a McLaren que ia ali na frente. Mika Häkkinen é o primeiro a andar mais rápido. Faz 1:28.4. Ele que tinha 1:28.89 no seu tempo de ontem. Mas era uma 12ª posição. Era uma posição fora da realidade de Mika Häkkinen. Ele deveria estar brigando ali com o tempo de Rubens Barrichello. 1:26.9. Então ele tinha 1:28.8, consegue agora 1:28.4, consegue 1:28.4, mas o seu potencial seria para andar ali no tempo de Rubens Barrichello, 26.9, no tempo de Frentzen, 27.2. Então, mesmo tendo melhorado o tempo, ele ainda está aí 1 segundo, 1 segundo e 2, pelo menos, até 1 segundo e 4 acima do que seria o potencial do seu carro para essa pista. Você vê o Irvine ali atrás, logo atrás do Luca Badoer. Tá aí o Luca Badoer. Então melhora o seu tempo o Mika Häkkinen, mas isso não é tão significativo assim, porque ele fez um treino muito ruim ontem. O Blundell tinha feito 1:27.3 e o Mika Häkkinen 1:28.8. Quer dizer, o Blundell tinha sido 1,5 segundos mais rápido do que o Mika Häkkinen. Mark Blundell também abaixa nesse ponto agora, 1:27.1. 1:27.1, ele permanece na 8ª posição, mas agora mais próximo da realidade, hein? Agora mais próximo da realidade, quando nós dizíamos que ele deveria estar brigando, pelo menos ali, com o tempo de Rubens Barrichello, 1:26.9. E o Häkkinen faz 1:26.9 e vai para a 7ª posição. O Rubinho passa a ser o 8º, porque o Rubinho fez 1:26.981. Então passa a ser o 7º colocado, o Mika Häkkinen. Pista que exige muito motor. Nós teríamos que esperar uma melhoria dos carros da McLaren, exatamente em função da força, da potência do motor Mercedes. 1:27.979 contra 1:26.979 contra 1:26.981. Aí você vai vendo lá em cima o Flávio Briatore acompanhando aí a volta do seu segundo piloto, Johnny Herbert.
Os tempos começam a melhorar agora quando nós vamos chegando a 28 minutos de treino. Mas eu dizia da força dos motores Mercedes, motores que continuam evoluindo. E eu não tenho dúvida nenhuma, Reginaldo, de que com essa melhoria da Mercedes, a Mercedes não poderia vir para brincar. Ela tem que botar o seu nome em jogo aí, de mercado, de disputa de mercado mundial. Aí contra a Renault, contra a Peugeot, que estão andando muito, contra a Ferrari, que no final das contas é a Fiat por trás. Quer dizer, a Mercedes não poderia entrar brincando nessa briga. Ela evolui bastante e na junção da Mercedes com a McLaren e agora tendo todo o trabalho do próximo, mesmo que for para desenvolver carro, eles vêm no ano que vem fortes. Não tenho dúvida disso, é uma equipe que trabalha muito sério e todo mundo já fala de McLaren no ano que vem, no campeonato de 96, como de novo uma equipe competitiva a nível de lutar pelo título mundial. E olha, nesse treino, o Hakkinen foi o que mais melhorou, baixou 9 décimos em relação a ontem, e agora o Blundell, que recupera o seu tempo, está na frente do Hakkinen, vira 26,9 também, o mesmo tempo do Hakkinen, só que pulando para a 8ª colocação com 1,26,934 e o Hakkinen 1,26,979. A Mercedes-Benz, que vem desde o início do ano apresentando um motor novo a cada corrida, uma versão nova a cada corrida, em torno de 3 a 5 cavalos mais forte, a partir de julho, quando ela entrou em Silverstone com um motor 30 cavalos mais forte, ela vem evoluindo muito, e principalmente em pistas velozes, andou muito bem em Hockenheim, andou muito bem em Spa e está andando muito bem em Monza. E agora quem melhora é Barrichello, 1,26,929, recupera a 7ª posição, virando 1 segundo mais rápido do que ontem. Ontem Rubens Barrichello tinha virado 1,26,981, qual é a marca dele agora? Vamos checar a marca dele agora. O Rubinho recupera, portanto, tá na briga aí por essa 7ª posição contra Blundell e contra Mika Hakkinen. Chegamos à marca dos 30 minutos. 1,26,929 o Rubens Barrichello. Ele fica aí na briga direta com Blundell e com Mika Hakkinen. Baixou 1 décimo o Rubinho em relação ao seu tempo de ontem, né? Ele tinha 1,26,981. Ele baixa praticamente 1 décimo e vem aí para... Agora ele faz uma volta rápida. Pula para a 4ª posição, virando em 1,25,9. 1,25,9. Agora sim ele baixa 1 segundo em relação ao tempo de ontem. Daqui para frente o treino começa a ficar bom. Vamos ver o Alesi. A 4ª posição é de Rubens Barrichello. Ele tomou essa 4ª posição de Schumacher. Coulthard, Berger, Damon Hill, Barrichello. Damon Hill toma o 2º lugar de Berger. 1,25,8 faz o Damon Hill e toma o 2º lugar de Berger. Coulthard é o primeiro, Berger, Hill é o 2º, Berger é o 3º, Barrichello é o 4º, Schumacher é o 5º, Alesi é o 6º. Daí o Alesi, vamos ver a parcial em relação ao Coulthard. Agora sim, os carros pegam ritmo de competição em relação aos seus tempos de ontem. Repare que já para ponto 4, já passa 4 décimos acima do tempo de Coulthard. O Alesi 4 décimos acima do tempo de Coulthard. Se ele conseguir essa manutenção nessa reta final, na parabólica e na reta dos boxes, ele iria brigar pela 2ª posição com o Damon Hill, não deve dar para a 2ª posição, pode brigar pela 4ª posição com o Rubens Barrichello. Pode aí chegar aos 25,9 para brigar pela 4ª posição com o Rubens Barrichello. Vamos ver, 1,25, 1,26,0, 5ª posição, tira a posição do Schumacher. Vai deixando o Schumacher para trás. O primeiro é Coulthard, o 2º é Hill, o 3º é Berger, o 4º é Barrichello, o 5º é Alesi, o 6º é Schumacher. O 7º é Herbert, o 8º é Blundell, o 9º é Mika Hakkinen. O 10º é Harald Frentzen. Por enquanto vai numa excepcional 4ª posição Rubens Barrichello. Conseguiu um tempo excepcional Rubens Barrichello, olha só. O Berger está 2 décimos atrás.
O Rio, o Berger 3.8, o Barrichello 4.3, 0.43, o Alesi 0.54 e o Schumacher 0.58, mas tem mais Alesi aí. Tem mais Alesi aí. O Rubens Barrichello está a 43 centésimos do pole position. 10 carros estão na pista, nós vamos aí para 33 minutos de treino, restando 27, portanto. Tem o tráfego do Martin Brundle ali à sua frente. O Alesi, vamos ver essa parcial do Alesi. Me parece que não é tão boa a volta. E Berger, que é o terceiro colocado, ele era o segundo, perdeu essa segunda posição para Damon Hill, vai para a pista. Chegamos agora aos 33 minutos. Você viu o Alesi fazendo ali o contorno da metade da parabólica na casa de 1,17. O que significa 1,26,371 de tempo final, acima do que ele já tinha. Permanece na quinta posição já Alesi. E permanece passando rápido, olha só. A câmera bem colocada ali do lado direito atrás do carro do Alesi, mostrando bem o trabalho ali na variante. E aí você vai vendo o Irvine, que não tem uma boa posição, tem a 11ª posição o Irvine. Se o Rubens Barrichello está lá na 4ª posição, ele pode chegar e evidentemente vai chegar. É um piloto muito rápido, o Ed Irvine. Ele tem por enquanto a 11ª posição. Usa todas as zebras. Nas 2 de Lesmo ele usa as zebras. Vai aí para o mergulho, para fazer a curva à esquerda aí, que leva para a reta oposta. Aí o Irvine passando 1,7 acima do tempo de Coulthard. Se ele perder mais 3 décimos nessa parte final, que são exatamente as duas retas, com as duas retas com a parabólica ali no meio, tendo 2 segundos a mais, ele iria para 27,5. 27,5 já seria exatamente a sua marca de ontem. Quer dizer, já não vai fazer muita coisa nesta volta o Irvine, que tem a 11ª posição. Veja só, vai cravar ali na casa de 27, 28, passa muito acima, vai permanecendo na 11ª posição o Irvine. Por mais tentasse andar. Vamos ver agora. Agora vem para uma volta bem rápida. Contorna como se fosse um kart ali. A segunda perna. A segunda perna da variante. É uma característica dele, ele dirige bem quadrado ainda. Parece o Alesi também, aquela joga a traseira do carro. Ele pega tráfego ali à frente, inclusive dá a impressão até de abortar a volta, tira um pouco o pé. Vamos ver o Berger. Aí o Berger, que tem a 3ª posição, ele tinha a 2ª posição, ele tem um 25,9, perdeu a 2ª posição para Damon Hill, portanto as Williams estão na frente. O Berger ainda está lento, o Berger não está em volta rápida. É inclusive com o braço direito erguido ali, sinalizando que está lento. Os carros podem passá-lo aí nessa reta que traz para Ascari. O Irvine faz ali, o Irvine também tirou o pé nessa volta. É verdade, é que o tempo vai passando, nós já passamos dos 35 minutos de treino e Rubens Barrichello tem o 4º tempo. David Coulthard, ele que está aí, ó, 1,25 e baixou o tempo, 1,25,456. Ele tinha 1,25,516, faz 1,25,456. 1,25,456. É a nova marca a ser batida da pole position. Ele que já tem uma pole position esse ano, foi na segunda prova no Grande Prêmio da Argentina. 1,25,456 o tempo de Coulthard. Depois vem Hill em segundo, Berger em terceiro, Rubinho em quarto. E ele vai para baixar de novo. Vai para baixar de novo. Ele passou ali já 17 centésimos abaixo na primeira. Olha só como o Zebra virou pista. Como o Zebra virou pista. Aí na segunda perna, na segunda de Lesmo, ontem ele escapou. E vem rápido de novo, hein? Vem muito rápido de novo. Pode baixar aí para 1,25,3. Pode baixar até de 1,25. Pode pular para casa de 1,24. Ele está querendo mostrar o lugar da Ferrari é meu. E essa condução é ruim para o Rubinho, que está sonhando com esse lugar na Ferrari. Vamos ver aí na parabólica. Como ele usa bem o traçado da parabólica, usa toda a parabólica, vai sair lá fora, vai lá fora, ó. Vai lá fora, quase que pisar na terra. O suficiente para tracionar bem, 1,24,456, 1,24,7
1,66. Ele baixa da casa de 1,25. 1,24,766. Ele baixa da casa de 1,25 e com isso está mais de um segundo, olha só, à frente do Rio. O segundo colocado tem um segundo de diferença do pole. Depois vem Berger, depois Rubinho. Você se lembra que o Rubens Barrichello estava a 43 centésimos do pole? Pois é, agora ele está a 1 segundo e 18 centésimos. Isso pela performance fantástica, realmente a performance incrível de Dave Coulthard. Está acelerando uma barbaridade. O Coulthard. Está andando uma barbaridade aí o Coulthard. Aí vem ele. Agora ele já passa. Olha só, numa terceira tentativa. Veja que ele está andando tudo que pode. Daqui a pouco ele arruma um prejuízo aí pro Frank Williams. Mas do jeito que ele está andando tudo que pode, numa terceira tentativa, com os pneus que já não tem mais a mesma capacidade de aderência, o mesmo grip, ele passou no tempo. Ele passou praticamente no seu tempo de 1,24,766. Vamos ver como é que ele fecha a volta. 1,24,807. Aquilo que eu dizia, ele passou praticamente no seu tempo. Ele tinha feito 1,24,766, passa agora em 1,24,804. Passou no tempo, a diferença nos milésimos. Olha a fera aí. Lá vem Schumacher, ele tem a 6ª posição, mas também já não quer dizer muito para ele. Para quem largou de 16º no Grande Prêmio da Bélgica e ganhou a corrida, mas vamos lá. Vamos ver o Schumacher. Isso aí quer dizer o quê? Problema para Rubens Barrichello, claro. Problema para Alesi, que é o 5º, para Rubens Barrichello, que é o 4º colocado. Os dois mais diretamente. Vamos ver o Schumacher. Aí vem o Schumacher abrindo a sua volta e nós vamos acompanhando a volta de Schumacher. A diferença dele, envolvendo Alesi, que é o 5º, e Rubinho, que é o 4º, é de apenas 1/10 de segundo. Você decide, hoje, depois de a próxima vítima. Schumacher nessa volta passa praticamente 3/10 ali, 29 centésimos, 3/10 acima do tempo do Coulthard, que cairia ali na casa de 1,25, ele já pularia ali para a 2ª posição. Mas é só a primeira parcial, com o carro dele rendendo menos do que o carro do Coulthard, acima na manutenção desta performance, essa diferença tende a aumentar. E veja só como ela já pulou para mais de um segundo. Aí é que é o problema. Ele ainda vai entrar toda a reta oposta, tem a parabólica e a reta dos boxes. Com 1 segundo ponto 1, ele estaria agora ameaçando Alesi e Rubens Barrichello. Vamos ver o final dessa performance de Schumacher, mas a boa volta já ficou muito clara, que é a seguinte, hein? Isso ficou claro no Alesi, isso ficou claro com o Coulthard. A segunda volta rápida que é a boa. Aqui ele vai abrir agora. Veja que agora ele faz 26,8, passa 2,07, permanece na 6ª posição, mas agora é que vem chumbo grosso para cima do Alesi e do Rubens Barrichello. A melhor performance acaba sendo realmente na segunda volta rápida. Olha só o abuso. Quase destrói o carro por baixo. O Lavade destrói o carro ali por baixo. E quase chegou a decolar, porque levanta ali à frente, o ar entra por baixo do soalho do carro, faz o carro praticamente decolar. Se ele tivesse mais rápido, ele teria capotado ao contrário, né? Aquela capotagem que a gente já viu algumas vezes. Aí vem Schumacher. Restando 18 minutos para o final do treino. Ele passa outra vez 1.1 na mesma parcial, outra vez 1.1 acima do Coulthard. E essa seria a volta de melhor aproveitamento, que pode ser bom negócio para o Rubinho. Ele não pode ir bem agora, ó, nessa parte agora, porque 1.1 ele está exatamente brigando com o Rubinho pela 4ª posição e com o Alesi pela 5ª. Mas ele perdeu mais tempo na reta oposta, no contorno da parabólica que aí está, e nesse trecho de reta dos boxes. Vamos ver. 23, 24, 25, já virou para 26 e já permanece na posição dele. 1.8 atrás, naquilo que teoricamente seria a sua volta de melhor aproveitamento. Mas a explicação aí, ó. Tá vendo a explicação onde é que foi, ó? Quando na segunda de Lesbo ele exagerou, passou da zebra
Você vai ver com a câmera colocada dentro do carro, olha só. Bate o soalho no fundo da zebra, bota as duas rodas na grama, com isso perde tração, perdeu um tempo danado ali. Então isso quer dizer que se ele colocar novos pneus, voltar com o segundo set de pneus e conseguir, Reginaldo, uma volta precisa, aí sim ele terá condições de brigar pelas melhores voltas. Porque com aquele erro, com aquela terra toda que ele jogou, com aquele erro na saída da segunda milésima ali, se ele voltar com um novo set de pneus e fizer uma volta perfeita, ele tem condições de brigar lá pelo menos pela terceira ou pela segunda posição. Chegar no Coulthard é mais difícil. E não é a primeira vez que ele erra, ele errou no mesmo lugar no treino de ontem e várias vezes passou ali perto da zebra, agora acabou saindo, comprometeu o carro, comprometeu a sua volta e fica a dúvida sempre, né, Galvão? Será que o Schumacher não está deixando, ao deixar a Benetton, não está deixando aí um problema na mão do Alesi, do Berger? Quer dizer, a equipe não está caindo um pouco e ele, que tirava essa diferença no braço, agora que já está menos estimulado, digamos assim, já não vai deixar a equipe com muito trabalho com o Alesi e Berger? A equipe significativamente ela perdeu rendimento nas últimas corridas. Chegou até a se argumentar, veja só se a Williams, por exemplo, vai permitir que ele leve o número 1 para a Ferrari, etc, etc, etc. Mas a equipe caiu, se a Renault, perdão, a Williams, não a Williams, se a Renault, porque a Renault equipa os carros Williams e os carros Benetton. Mas o Schumacher, o carro diminuiu um pouco o rendimento, é claro, mas eu não acredito que ele é daquele piloto que não vai. Você vê essa forma com que ele passou ali da zebra na segunda milésima, como ele ganhou a última corrida, não acredito que ele seja desse piloto de digamos assim, arrefecer, de diminuir um pouco o Inoue parado. O japonês Inoue, com a Erros, de arrefecer, diminuir ritmo. A última corrida na Bélgica, o show que ele deu na Bélgica, mostrou exatamente isso. Mas o Alesi e o Berger, por algum problema que pode ter acontecido, mesmo que tenha caído um pouco o rendimento da Benetton, acho que eles estarão, digamos assim, vamos usar o termo hípico, melhores montados no próximo ano do que estavam. As montarias serão melhores para o próximo ano do que em relação a esse ano. Vai fazer aquilo que a gente previa, ele vai para o boxe, ele vai ter tempo de colocar um segundo set de pneus, segundo jogo de pneus, e aí, colocando o segundo jogo de pneus, se não errar, porque ficou claro que ele errou ali, exagerou, passou um pouquinho da tocada, olha só a sujeirada que ele fez ali, ó. Aí ele vai ter tempo e vai ter chance ainda no treino. Nós temos 45 minutos, temos 15 minutos pela frente. Ele ainda vai ter condições de voltar e, se acertar uma volta, vai lá atormentar a vida dos primeiros colocados. Agora, tudo isso é bom para o Rubinho, porque muita gente passou do ponto, muita gente jogou brita na pista. Com isso, nós temos apenas 2 carros na pista e Rubens Barrichello permanece aí na 4ª posição, que seria excepcional, que seria fantástico. Não garantiria ele uma performance de corrida maravilhosa amanhã, porque essa é uma pista que tem vários pontos de ultrapassagem e que a força do motor ela é fundamental. Quer dizer, os carros de Williams e Benetton com motor Renault, as Ferraris com a potência do motor Ferrari e até a maior potência ainda do motor Mercedes em relação ao Peugeot, complicam a participação em corrida, mas largar aí numa segunda fila em Monza seria fantástico para Rubens Barrichello, aí nessa luta em que ele está, até porque o seu desafeto, digamos assim, não que eles sejam desafetos, apesar de terem disputado ponto a ponto o título inglês da Fórmula 3, quando o Rubinho foi campeão e o Coulthard foi vice, mas digamos aí o seu concorrente, no caso, portanto, o seu desafeto nessa questão Ferrari, está brilhando mais do que nunca e está conquistando a pole position. Seria importantíssimo o Rubinho largar pelo menos nas 3 primeiras filas. Ele está em 4º, perder aí 2 posições é normal até que perca para o Schumacher, se o Schumacher vier, e para o Alesi. Se o Alesi vier para o final, está exatamente o Alesi pronto aí para vir para esse final. Então, se vier o Alesi, vier o Schumacher, o Rubinho, é normal que ele perca 2 posições, mas estar em 6º já significaria estar furando aí o bloqueio dos 6 primeiros carros, dos 6 intocáveis, 2 Williams, 2 Ferraris, 2 Benettons, estaria na frente do Weber. Mas para isso, para perder, a temperatura continua a subir, já vai a 39 graus a temperatura da pista e 26,2
a temperatura ambiente. O treino começou com 25 graus de temperatura ambiente e 36 graus de track, 36 graus de pista. A pista está suja, então, quer dizer, para que Rubinho perca essas posições, esse que está aí, ó, Alesi vai ter que acertar uma volta daquelas de Alesi e o Schumacher vai ter que acertar uma volta daquelas de Schumacher, mas acho que pode ser o grande risco para o Rubinho, mesmo assim, largar na terceira fila, o que seria excepcional, principalmente nessa briga aí de brilho, né? Então aí fazendo um brilhareco, o Schumacher, o Coulthard, por enquanto na pole position, o Rubens Barrichello na quarta posição, Alesi diz que está tudo legal ali e nós vamos esperar o final do treino. Justiceiro da Noite, filme inédito, hoje em Supercine. Reginaldo, nós vamos aí a essa altura chegando aos 48 minutos, 12 minutos para o final, quer dizer, nós vamos ter, além de tudo, se o Coulthard está com o tempo dele, o Berger vai tentar, porque caiu para terceiro, o Hill vai tentar, porque está em segundo, vai querer chegar no Coulthard e o Inouye passando reto ali. O Schumacher tem que tentar porque está em sexto. O Alesi tem que tentar porque está em quinto. O Rubinho vai ter que ir para a pista também, porque vai tentar melhorar e tentar entrar nessa briga aí para manutenção do quarto lugar. O Herbert tem que entrar nesses minutos finais, porque está em sétimo lugar. O mesmo acontecendo com os dois McLaren. Nós devemos ter pelo menos 10 carros brigando por tempos nos últimos 6 ou 7 minutos de treino. O que, além de tudo, além de pista mais quente, além de pista suja, dá um tráfego maior. Um acúmulo, um acesso de carros na pista, tudo isso funciona bem para Rubens Barrichello. Sem dúvida nenhuma. E a volta do Rubinho foi tão espetacular que eu acho que em nível ela se equipara, acaba de entrar de novo na pista o Rubinho Barrichello. Em nível ela se equivale a essa volta excepcional que fez o Coulthard virando um 24,7. Por quê? Porque o Coulthard tem um Williams e tem um Renault que já tem tantos anos de experiência na Fórmula 1. O Barrichello tem uma Jordan, que é uma equipe média em ascensão, mas ainda é uma equipe média, e o motor Peugeot que está no seu segundo ano. Quer dizer, um 25,9 foi um tempo excepcional. Agora, contribui para o Rubinho o fato de a pista continuar muito suja. Não sei se deu tempo de limpar, porque não basta aquela limpeza dos fiscais. É preciso muito carro na pista para realmente limpar, tirar fora terra e pedrisco que tem naquelas saídas, naqueles pontos onde muita gente saiu. Então vamos lá. Para quem está acompanhando, o Rubinho está aí. Vamos lá, Reginaldo, das primeiras posições, com seus tempos, inclusive nos milésimos. Está aí o Rubinho, que tem a quarta posição, 1:25.950. Esta é a quarta posição de Rubens Barrichello. Então vamos lá, o David Coulthard tem a primeira posição, ele tem 1:24.766. Essa é a primeira posição do David Coulthard, com 1:24.766. A segunda posição pertence a Damon Hill e o Reginaldo confere o tempo exato do Damon Hill. Vamos lá, Damon Hill 1:25.802. 1:25.802, portanto o Coulthard 1:24.766, o Hill 1:25.802. A terceira posição é de Berger, é isso? Confira o tempo. O tempo de sexta-feira, 1:25.904. E a quarta do Barrichello, 1:25.950. A quinta do Alesi, 1:26.058 e a sexta de Schumacher 1:26.098, perdão. Essas são as principais posições, as 6 primeiras posições com seus milésimos de segundo, porque elas podem ser decididas exatamente nos milésimos de segundo. Aí é que eu digo, a pista começa a ter muito tráfego. E aí, Rubinho, acelerando firme, tem o Inouye ali à frente. Ele marcou ali uma parcial de 1:5 acima do tempo de Coulthard. É uma volta aquém da sua volta anterior. Como performance, aquém como performance, além como tempo. Porque ele está exatamente 1.1 atrás do Coulthard. Portanto, não chega a ser uma volta boa do Rubens Barrichello. Não sei se teria sido o melhor momento de entrar na pista. Não sei se teria sido o melhor momento de entrar na pista ou se teria sido hora certa de entrar junto com o Schumacher, junto com a Alesi, estar logo na briga junto com eles. Se misturar logo de uma vez ali com eles. Aí está o Rubinho, essa volta para ele não vale. O Berger deu apenas 2 voltas no início do treino, quer dizer, no início. Quando os carros vieram à pista, né? Já ali com 20, 25 minutos.
Nós já vamos agora com 52. Rubinho abriu a volta agora. Ele ameaçou andar rápido na volta anterior, mas pegou muito tráfego, que é o que vai pegar de novo, mas vamos ver se tem sorte. Dependendo do ponto, mas dependendo do ponto, ele, apesar do tráfego, ele não é atrapalhado. Por enquanto ainda não perde tempo nenhum. Aí a Ferrari na pista e você vai vendo a Alesi. Esse ameaça exatamente para o Rubinho e vem sem tráfego. Escolheu um ponto melhor. O Rubinho tinha que ter tirado um pouco mais o pé na volta anterior. Ele passou 5 segundos acima, ele tinha que ter tirado mais o pé. Tinha que ter levantado realmente o pé lá na reta oposta, antes da parabólica. Ele tinha que ter tirado o pé todo do acelerador para ter o espaço à frente. Esse que está tendo aí o Alesi, que ele não teve. Quer dizer, ali faltou talvez a visão dele na pista naquele momento, mas faltou principalmente, isso eu senti que tem faltado nos treinos, faltou principalmente um comando via rádio por parte do boxe. Aquele mesmo comando, olha só o Alesi, botar mais sujeira aí na segunda de Lesmo, e aí o carro do Badoer, Luca Badoer, passou reto, foi na brita, ele tinha 15ª posição, você vê que ele perdeu o aerofólio traseiro, ele perdeu a asa traseira, mas o mesmo erro que houve na Bélgica, quando o próprio Rubinho reconhece que devia ter entrado 2 ou 3 minutos antes na pista, agora faltou por parte do comando da sua equipe, da equipe de Eddie Jordan, alguém que avisasse para ele tirar literalmente o pé ali, naquele ponto na reta oposta, para não ter tráfego. O Alesi veio completamente sem tráfego, vem atrás do Rubinho Barrichello e completamente sem tráfego. E a ameaça, tá aí o Alesi, vem para fechar, volta o Alesi, 1:25.707 e passa a ser o segundo colocado. Alesi, 1:25.7. 1:25.7 o tempo de Jean Alesi. Ele é o segundo colocado. Rio é o terceiro, Berger é o quarto, Rubinho é o quinto. É aquilo, olha só, balança daqui, balança de lá, girou, perdeu a traseira, girou, olha só como ele bateu ali no guarda-reio, num ponto em que Berger bateu. O Berger bateu aí nesse ponto no ano passado e quase não correu. Nessa mesma freada aí, o Berger bateu no warm-up pela manhã. O Berger bateu de forma muito parecida e teve muito trabalho para convencer os médicos a que o deixassem correr. Foi exatamente nesse ponto no warm-up no ano passado a batida de Berger. O Rubinho é o quinto e é aquilo que eu dizia, normal que ele caia para a 6ª posição. Então, antes que houvesse algum excesso de empolgação, aquilo ali era o replay, né? Antes a gente já tinha visto o Badoer saindo do carro. Normalmente aquilo foi o replay. Tá bem o Badoer, apesar da batida forte traseira da capotagem. Tá bem o Badoer e o Alesi quer mais, hein? E o Alesi quer mais, hein? E o Alesi quer mais, hein? 1:25.935. Isso seria suficiente para ele ter a 4ª posição. Ele está em segundo. Olha só. No ponto da freada ali, como ele perde inteiramente o controle do quarto, mas exatamente igual ao Berger. Passa um pouco o ponto da freada, você passa olha a cabeça dele como bateu de lado, mas para isso que existe o capacete, para que ele não sinta nada. O Coulthard se sente ameaçado e vem a luta. E vem a luta o Coulthard. E vem a luta o Coulthard, ele baixa mais. 1:24.492. 24.492, baixa mais de 2 décimos em relação ao seu tempo anterior. Está impossível o Coulthard. O Damon Hill tem aí 1:38. O segundo já é Schumacher. Acabou de fazer o ponto. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Alesi é o terceiro, Hill é o quarto, Berger é o quinto e Barrichello é o sexto. Acontece aquilo que a gente previa. O Rubinho Barrichello caindo para a 6ª posição para largar na terceira fila. O problema dele é exatamente o Johnny Herbert, que também é normal que fique com a 6ª posição. E com isso ele caia para a 7ª. Mas cair para a 6ª posição, isso era fácil de adivinhar, né? Porque o Alesi e o Schumacher vinham com tudo para tomar essas posições. O que o Alesi não contava é que logo depois que ele fizesse a segunda marca, o Schumacher em cima viesse para fazer a segunda marca. Por isso que o Coulthard apertou tudo que teve direito ali, baixou para 24.492. Então o Coulthard é o primeiro, a segunda posição é do Schumacher, o terceiro é Alesi, o quarto
O terceiro, Damon Hill. Agora abaixa o Damon Hill. Acabou de abaixar o Damon Hill. 1:25.699. Abaixou o Damon Hill. E tinha 1:25.707 o Alesi. Alesi, portanto, é o quarto colocado. Com 25.707. O Berger se aproxima do Alesi, é o quinto. Com 25.759. E depois vem Barrichello com 25.950. E com isso o Berger, que está na pista, pode ainda tomar esse tempo do Alesi. O Mika Häkkinen também vem ameaçar. Final de treino, o Häkkinen também vem ameaçar, o Berger vem ameaçar. Olha aí as Ferraris, a Ferrari e a McLaren. O Berger à frente e o Häkkinen logo atrás. E o Berger vai com tudo. Como ele jogou para cima da zebra. O Rubens Barrichello, que tinha 1:25.950, consegue abaixar para 1:25.919, o que não quer dizer muito em relação à briga por um quinto lugar com o Berger. Mantém a sexta, mas é bom na ameaça do Häkkinen, que vem aí atrás. Na ameaça do Häkkinen, que vem aí atrás do Berger, mas terminou para Rubens Barrichello. Quer dizer, a sua melhor opção é a sexta volta. Nós estamos na volta final. E o Häkkinen tem essa volta que ele está fazendo aí. E o Berger também. O Berger para lutar com o Alesi mais diretamente pela quinta posição ou com o Hill pela quarta posição. Ele passa meio segundo acima do Coulthard, que já tinha aí 1:24.4, seria 1:24.9. Com 1:24.9 ele vai brigar pela segunda posição. Se ele conseguir nesse final a mesma performance que conseguiu no início, deve brigar aí pela quarta posição do Alesi ou a terceira de Damon Hill. Aí o Berger, vamos ver, 22, 23, 24, 25, a terceira posição. Toma a terceira posição de Damon Hill. Coulthard, portanto, Coulthard é o primeiro e está valendo a volta do Berger, hein? Restando agora 15 segundos, 16 segundos. O Alesi vem ali enrolado. Ele vai ter que ir pro box, vai pro box o Alesi. E vai valer mais uma do Berger. Hill para, Mika Häkkinen. Vamos ver quanto foi esse último tempo de Mika Häkkinen. Ele que ameaçava o Rubinho. Ele vinha logo atrás do Berger quando o Berger conseguiu o segundo ponto. 1:25.920. Olha como eu disse. Quando o Rubinho fez aquele 1:919, que não tinha importância em relação à quinta posição, porque o Berger tinha 1:25.7, o Alesi tinha 1:25.7, mas que era importante a ameaça do Mika Häkkinen. O Mika Häkkinen conseguiu 1:25.920. O Rubinho tem 1:25.919, 1 milésimo. Só que o Mika ainda está na volta, ó. O Mika ainda passou antes da bandeirada. Mas ele já deu o limite das 12 voltas, tem que ir pro boxe. Então garante por 1 milésimo. Agora o problema está aí, mas também vai pro boxe o Johnny Herbert. Então o Rubinho confirma esta sexta posição por 1 milésimo. Olha o Damon Hill, o desespero do Hill. Vai levar a placa, vai levar tudo ali pela frente. Ninguém mais pode fazer a saída ali. Aí, o Briatore. Portanto, a primeira posição é do Coulthard, em segundo Schumacher, em terceiro Berger, isso confirmando as três primeiros. O quarto é o Hill, o quinto é Alesi, o sexto é Barrichello, o sétimo é Mika Häkkinen, o oitavo é Johnny Herbert, o décimo é Mark Blundell. Até aí tudo bem. Depois vem Frentzen, Martin Brundle com a primeira. O Martin Brundle com a primeira Ligier. E 12º Ed Irvine. São os 12 primeiros, as 6 primeiras filas. E vamos ver lá o posicionamento de Roberto Moreno e Pedro Paulo Diniz. Moreno fica com a 22ª posição, com 1:30.834. Diniz 23º, com 1:32.102. Portanto, confirmando aí,
Coulthard é o primeiro colocado, é o pole position, a segunda do ano ele que fez na Argentina, 1:25.516. Schumacher com ele na primeira fila. Segunda fila para Berger de Ferrari e Hill. Na Williams, a terceira fila, Alesini, Ferrari, Rubens Barrichello na Jordan. Depois a sequência vem Hakkinen, Herbert, Blundell, Frentzen. Aí você vê Brandão, Irvine, Panis, Bouillon, Papis, Mika Salo, Ukio Katayama, Luca Badoer, Pedro Lamy, Inouye, Montermini, Roberto Moreno, Pedro Paulo Diniz e o Lavadi na 24ª e última posição. As emoções do Grande Prêmio da Itália prometem bastante, ficam para amanhã a partir das 10 horas da manhã, uma diferença que você está acostumado, porque a corrida na Itália é às 3 da tarde, a corrida, portanto, a partir das 10 horas da manhã, amanhã, ao vivo, com exclusividade aqui na Globo. A cobertura completa você vai ter logo mais no Esporte Espetacular e no Jornal Nacional, e você fica agora com TV Colosso. Amanhã, às 10 horas da manhã, a largada do Grande Prêmio da Itália, Grande Prêmio de Monza, no circuito de Monza, com David Coulthard e Schumacher na primeira fila, Rubinho Barrichello muitíssimo bem posicionado na 6ª posição, na terceira fila. 30 anos, Globo e você, tudo a ver.